veio sobre mim a mão do Senhor. E me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Bom dia, meus amados e amadas desta preciosa família de Deus. Que nós hoje vivamos na sua presença, guiados pelo seu Espírito, permitindo que ele nos molde a cada instante segundo o plano que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Há um certo tipo de pergunta a qual eu não sei responder. E eu não estou falando nem pensando em perguntas complicadas de ciência, de teologia, de tantos outros assuntos. Eu estou pensando em perguntas que eu tenho a certeza absoluta que, se forem feitas a vocês, a esmagadora maioria, se não todos vocês, já têm a resposta na ponta da língua. Por exemplo, qual personagem da Bíblia tem a sua preferência? Qual é o seu texto bíblico predileto? Qual é o seu hino predileto? Seguramente muita coisa já passou pela mente aí de muitos dos nossos amados aqui presentes. Mas eu acho difícil responder a cada um desses itens, pelo menos com um simples é isto ou aquilo, é este ou aquele. Sim ou não? Porque, para mim, cada um desses itens está sempre relacionado com uma situação específica, experiências específicas, locais específicos, ocasiões específicas e até pessoas específicas. Mas faz algum tempo eu estava mergulhando mais e mais na vida do apóstolo Paulo e cheguei a pensar: se um dia eu for colocado entre a cruz e a espada e for obrigado a dizer um só personagem,
entre tantos que vão estar povoando a minha mente, eu acho que eu vou dizer o apóstolo Paulo. E não por coincidência, a passagem bíblica, uma das tantas que me fala profundamente ao coração, está numa de suas epístolas. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esta carta, a segunda, direcionada aos Coríntios, foi escrita na Macedônia 1 ano depois da primeira carta, ali entre os anos 56 e 57 depois de Cristo. Não podemos dizer que a primeira carta foi totalmente rejeitada pela comunidade cristã de Corinto. Tanto aquela primeira carta quanto o seu portador, o colaborador Tito, foram bem recebidos por boa parte dos irmãos, a maioria dos irmãos. As orientações foram aceitas por boa parte dos irmãos. Os conselhos foram bem recebidos por boa parte dos irmãos. Porém, falsos mestres, judaizantes, críticos, infiltrados ali entre o povo de Deus, alimentavam o partidarismo contra o apóstolo Paulo. Colocavam em dúvida a eficácia do ministério e a sua autoridade apostólica e pastoral. As críticas eram muitas, eram várias. Ele não é expressivo. É fraco quando se apresenta entre nós. Discrimina a comunidade aqui de Corinto em favor dos macedônios, não aceitou a nossa hospitalidade. Não teve muitas revelações e visões, experiências espirituais bombásticas. Mudou os planos de viagem, portanto, é meio leviano, não leva as coisas muito a sério. E até de desonestidade haviam acusado aquele grande homem de Deus. Então, Paulo escreveu essa segunda carta, uma carta pessoal, pastoral também.
na qual ele se revela um verdadeiro pai espiritual, um mentor, um pastor para os coríntios. Ele que desejava ardentemente em seu coração que eles permanecessem firmes nas verdades que lhes foram ensinadas. De modo que os primeiros capítulos dessa epístola expressam gratidão, apreço por parte do autor aos seus destinatários. Os últimos 4 são caracterizados por uma acentuada defesa do seu ministério. Assim vemos, especialmente no capítulo 11, em contraposição às críticas e às atitudes contrárias a ele, desferidas e colocadas em prática por aqueles judaizantes, ele então responde: porque suponho, capítulo 11, versículo 5, em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E, embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. E continua: cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Uma das críticas é que ele não tinha devida credencial para o ministério pastoral, não tinha o devido valor, tanto que não era reconhecido ao não solicitar ofertas. Ele disse: não é por isso que eu não solicito ofertas, eu não recebo ofertas, não é porque eu não vos ame que não recebo ofertas, mas eu não faço exatamente isso para não ser confundido com esses líderes aproveitadores que se infiltram entre vocês e acabam solapando a confiança de vocês. E uma descrição magnífica que eu acho, caros pastores, colegas, especialmente, está aqui a partir do verso 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Que pastor fantástico! Que pastor exemplo!
de coisas do mundo em favor do rebanho de Deus. E é no tom extremamente enfático dessa defesa que ele chega ao nosso texto inicial. Necessário que me glorie, ainda que não convém. Passarei as visões e revelações do Senhor. Muito bem. Pelo que eu entendi, Nós tivemos um probleminha aqui, né, pastor? a internet do pastor Zinaldo caiu, e aí nós vamos ver a recuperação dele aqui rapidamente. Aqui estou. Opa! Então, vamos lá. Colocar o pastor Zinaldo na tela de novo. Bom dia, irmãos. Obrigado, pastor. Tamo Aqui junto. está. Obrigado, pastor Hideraldo. Vamos nessa. Vamos orar para que isso não aconteça ao longo dessa mensagem. Faz parte do ao vivo, viu, meu pastor? É assim mesmo. Vamos nessa. Muito bem, eu estava dizendo que no tom dessa mensagem, dessa defesa enfática de Paulo, ele ainda disse mais: além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Pois então, depois de toda essa descrição fantástica que ele faz do próprio ministério, nós chegamos ao texto inicial. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Sua resposta à crítica de que não tinha revelações especiais de Deus. Entretanto, diz ele, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. É muito significativo que, ao enfrentar esse espinho, Paulo inicialmente tenha reconhecido o propósito divino ao permitir que ele fosse alcançado por alguma aflição.
para que eu não me ensoberbecesse. Nesse caso, o espinho que o incomodava, alguma limitação física pela qual Satanás tentava estragar o seu ministério, esmagar o apóstolo com sentimentos de dúvida e de inadequação para o trabalho, não era de fato o problema, mas o remédio para evitar um mal menor, o mal da soberba, o mal da vaidade, o mal do orgulho, o mal da presunção, para que eu não me ensoberbecesse. O inimigo pode nos atingir com toda sorte de espinhos, toda sorte de males, mas Deus sabe agir e efetivamente age no sentido de neutralizar as suas intenções destruidoras da nossa vida e da nossa experiência com Deus, ensinando-nos, em meio à turbulência do nosso sofrimento, lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Paulo tinha sido abençoado, favorecido, com muitos privilégios da graça e do apostolado. E, diante disso, ele descobriu que a vontade suprema era que ele permanecesse humilde, vivendo e agindo em absoluta dependência de Deus. Aliás, a palavra aqui traduzida como espinhos. Espinho significa uma estaca utilizada para prender uma barraca no chão. Tendo sido um fabricante de tendas, Paulo teve isso em mente e usou uma palavra para nos dar a palavra certa para nos dar uma ideia do propósito do espinho em nossa vida. Ou seja, uma estaca para manter-nos no devido lugar de humildade e dependência de Deus. E, nesse sentido, o propósito divino para o apóstolo continua o mesmo propósito para nós. Ele mesmo disse aos Filipenses: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se entregou, se deu em humildade e amor. E Pedro disse: humilhem-se sob a potente mão de Deus. Mas, apesar de tudo, nós temos que admitir que, à semelhança do que ocorreu com o apóstolo, não é nada fácil conviver com dolorosos espinhos em nossa vida. Foi exatamente por isso que ele orou fervorosamente para que o mal que o incomodava lhe fosse retirado. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas a resposta divina não foi exatamente a que ele pediu, que tirasse o espinho. Na verdade, há exemplo do que aconteceu no Getsêmani, quando o Cristo orou para que lhe fosse retirado o cálice do sofrimento segundo a vontade do Pai.
essa vontade divina prevaleceu. E assim deve ser em nossa vida. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Paulo também reconheceu a experiência de não ter uma oração atendida exatamente de acordo com seus desejos humanos. Mas a resposta divina foi claramente, altamente confortadora. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça é suficiente para tudo em nossa experiência cristã. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, somos e temos por causa da graça. É por meio dela que somos aceitos, perdoados e salvos. É pela graça que nos é concedido o Espírito Santo de Deus. E assim somos sustentados e fortalecidos em nossa experiência crescente de santificação na jornada cristã. A minha graça te basta. A graça nos faz erguer a cabeça quando tudo nos parece perdido. Quando nós mesmos nos sentimos perdidos. Nossos méritos, nossa inteligência, nossos recursos materiais e humanos, nossos feitos maravilhosos, nada disso basta para que recebamos, experimentemos a vida abundante em Cristo. Amigos nos ajudam em momentos difíceis e de sofrimento, mas não preenchem plenamente as nossas necessidades. A graça é que nos basta para tudo, em todas as coisas. E a parte dela, nada existe suficientemente capaz de aliviar totalmente a dor causada pelos espinhos que temos em nossa vida. Estou lembrando da experiência de Charles Spurgeon. É sabido que ele tinha episódios depressivos. Um dia em que ele se sentia nesse deserto árido da tristeza, do desânimo, do abatimento, da depressão, ele recorreu às Escrituras. E folheando-a de um texto a outro, encontrou esse texto. Novamente. Não foi a primeira vez. E leu. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Spurgeon disse, é isto. Mas olha só, é isto aqui que eu necessito. Mas por que não prestei mais atenção outras vezes quando passei por esse texto? A graça. É a graça que é suficiente. E teve de volta a paz em seu coração. Mais tarde, inclusive, ele escreveu o seguinte: se nenhum dos santos de Deus fosse humilhado e sujeito às provações,
não conheceríamos tão bem nem metade da consolação da graça divina. Quando encontramos um andarilho que não tem onde reclinar a cabeça, mas que pode dizer, mesmo assim confiarei. Ou quando vemos um pobre necessitado de pão e água, que ainda se gloria em Jesus. Quando vemos uma viúva enlutada, assolada por aflições e ainda tendo fé em Cristo, que honra isso reflete no Evangelho. A graça de Deus é exemplificada e engrandecida na pobreza e nas provações dos crentes. Os santos resistem a todo desalento, crendo que em todas as coisas Deus trabalha para o seu bem. E entre todas as coisas aparentemente ruins, afinal, florescerá uma verdadeira bênção. Ou o seu Deus operará um livramento, ou com toda certeza os sustentará na provação, enquanto assim lhe aprouver. Essa paciência dos santos prova o poder da graça divina. A minha graça te basta. Diz ainda o grande pregador, as obras-primas de Deus são aqueles homens que permanecem firmes, inabaláveis, em meio a dificuldades, calmos, em meio ao choro transtornado, confiantes na vitória. Paulo entendeu isto e disse, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Foi assim que o apóstolo fez mais do que se resignar com suas fraquezas. Aceitou a vontade de Deus como a sua própria vontade e confessou a disposição de se gloriar nas fraquezas, Pode seguir, meu pastor. Está tudo para certo. que sobre mim repouse o poder de Cristo, disse ele. Aqui nesse texto, o sofrimento de Paulo nos é mostrado como necessário, porque o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza humana, ou seja, ele é completo, consumado, cumpre seu propósito na ocasião em que o cristão alcança seu ponto mais baixo de compreensão sobre si mesmo, de absoluta fraqueza. É só a partir de então que ele, burilado pelo Espírito, se torna um instrumento inadequado nas mãos do Senhor. O paradoxo cristão é que as ocasiões de fraqueza podem se tornar ocasiões de força. A aparente derrota pode se converter em triunfo. A verdadeira força de caráter é fruto daquela fraqueza que desconfia do eu
e se entrega completamente à vontade divina, à graça divina. As pessoas que se acham fortes, absolutas em suas próprias ideias e tendem a confiar em si mesmas, não sentem que devem depender de Deus muitas vezes. Nem percebem a necessidade que têm da graça. Somente aqueles cristãos cujas debilidades e inseguranças são completamente, incondicionalmente submetidas à vontade divina, sabem o que é ter o poder de Cristo. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, nós podemos nos tornar espiritualmente mais fortes quando chegamos ao nosso ponto mais fraco. É aí que nós levantamos os olhos e percebemos que Deus continua onde sempre esteve, bem perto de nós. Nunca nos deixou, nunca se afastou de nós, nunca nos abandonou. E pela fé seguramos a sua mão, ele nos ergue e jamais nos deixará. Foi-me posto um espinho na carne. E por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Todos nós temos espinhos. Todos nós temos espinhos. Eu não posso dizer que não tenho os meus. E pode ser que alguém aqui entre nós, agora, esteja sentindo a dolorosa picada de um espinho físico relacionado à saúde, material, relacionado a negócios que não andam, não vão para frente, não se desenvolvem, portas de emprego que não se abrem, algum espinho emocional ou ligado a relacionamentos na família, no trabalho. Há tanto espinho em forma de gente. Esteja orando insistentemente em favor da remoção desse espinho da sua vida. Deus pode remover. Ele pode fazer isso muito bem. Não há nada que ele não possa fazer. Mas também pode, em seu amor, sua sabedoria, sua onisciência amorosa, conhecendo o fim da nossa história desde o seu início, simplesmente nos dizer: a minha graça te basta. Isso é tudo. Ela nos sustentará. Qual é especificamente o seu espinho hoje? Sempre haverá espinhos. Peça a Deus que o remova. Mas se as coisas não acontecerem exatamente como você planejou e desejou, muito mais intensa do que a dor que esses espinhos podem causar, é a voz de Deus
muito mais belo do que a dor desses espinhos, muito mais confortador do que a dor desses espinhos, a angústia que nos trazem, é o som dessa voz que pode ser ouvida pela fé, dizendo a cada um de nós: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Sim, a minha graça te basta. Confiemos nisso e fiquemos em paz. Fiquemos na graça. Fiquemos na bênção. Amém. Como é confortador, né, pastor Zinaldo? E se a gente abrisse aqui, eu creio que, como o senhor mesmo disse aí, todos nós enfrentamos esses espinhos, né? Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Essas dificuldades, mas entender que a graça de Deus é suficiente. Olhando aqui, a gente percebe como os semblantes vão sendo transformados, viu? Olhando aqui o semblante do Marcelo, né, que estava aqui, a gente percebe, né, Marcelo, como o nosso semblante vai sendo transformado, viu, pastor Zinaldo? Quando a gente vai tendo esse entendimento que a graça de Deus, o cuidado amoroso dele é bastante o suficiente para suprir todas as nossas necessidades, né? Louvado seja o Senhor, viu, pastor, pela tua Glória vida. a Deus. Glória a Deus. Por esta mensagem que o Senhor trouxe, que mais uma vez encheu o nosso coração de paz, de esperança, de conforto. Eu tenho certeza que hoje, o dia de todos nós que ouvimos e daqueles que ainda terão o privilégio de ouvir esta mensagem, vai ter um dia transformador pelo Espírito Santo, depois de entender isso que Paulo entendeu, viu? Louvores a Deus, que assim seja. E, amado, eu completa orando por nós, pedindo para que Meu nós pastor, cheguemos ao pleno entendimento. Pois não, pastor? posso soltar uma, desculpe, uma música aqui? Opa, que isso, é um privilégio. Pastor Zinaldo, se o senhor tem tempo, o senhor ora depois da música, senão o senhor pode orar agora, que eu acho que o senhor tem uma viagem para fazer, senão... Vou esperar a música. Ok, então, deixa eu passar, que essa música vai falar muito ao nosso coração essa manhã, tá bom? Amém. Que Deus possa nos abençoar, sejamos esta graça viva em nossa vida. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou. Estando cego, me fez ver da morte me livrou. Graça libertou.
tratou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é hora em que me achou. Muitas dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quanto ao céu, em glória eu for, ao lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, aleluia, aleluia, amém. Amém. Ore por nós, pastor. Pai nosso, muito obrigado pelo conforto que nos vem da tua palavra. E que a maravilhosa graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, neste dia e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Zinaldo, antes de o senhor sair, amado, e depois de mais uma vez ter o privilégio de ser abençoado pelo Espírito Santo através da sua vida, eu preciso lhe dizer 4 coisas, viu? Eu amo o Senhor, preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, pastor. Que Deus o abençoe poderosamente nesse dia, o acompanhe na sua viagem e que o Senhor continue sendo esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Amo você, amo todos desta sala, tenho muito a agradecer àquelas irmãs que oram por mim. Amo a todos. Eu preciso sair. Dizem que não basta ser avô nem avó, é preciso participar. Meus netinhos vão participar hoje de uma cerimônia e fazem questão que a gente esteja lá. Então, estou saindo daqui a pouco.
Então, também. Amado pastor, que Deus o acompanhe, viu? Mas fomos ricamente abençoados aqui. Eu estava olhando aqui rapidamente no chat aqui do YouTube, alguns irmãos louvando ao Senhor, glorificando aí pela maneira bondosa que o Espírito nos inundou esta manhã, né? Fomos cheios do Espírito, da graça de Deus que o Espírito colocou em nós através da mensagem que o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado pela tua presença. Queridos, eu quero convidá-lo aqui também, e eu achei bonitinho porque ele apareceu aqui rapidamente. Eu estava brincando, viu, pastor Wagner? E eu estava brincando que hoje era um dia especial aí para os que estavam de barba. O Marcelo apareceu ali também com a barba ali. E aí o senhor aparece também aqui com... E eu Porque aí... estava ouvindo e falei assim, rapaz, que beleza. Eu estava preocupado com a minha barba, recebi a benção hoje de manhã, né? Não, então, você também que foi o dia, né? Olha, eu, pastor Ednei, pastor Ivaí, pastor Zinaldo, agora o senhor, tá? Olha que privilégio muito grande. E como é gostoso, né, pastor? Isso que a gente sempre tem falado aqui, né? Que é a vida no Espírito, né? E como o Espírito nos alimenta, né? Como a palavra de Deus, o Espírito Santo usa, né? Para nós nos alimentarmos, né? A gente vendo aqui, e eu creio que a gente ainda tem esse momento especial que o Senhor vai conduzir aqui o testemunho, mas como fomos alimentados até aqui, né? E temos a certeza que Deus continuará nos alimentando. E como o Senhor gosta de frisar, eu vou usar as suas palavras, né? É alimento sólido, irmão. Rapaz, o púlpito da sala, pastor, é um púlpito muito, muito forte. Graças a Deus. Além de ser conduzido por pessoas muito experientes, é conduzido dentro de uma proposta, né? Porque é nessa proposta aqui que o púlpito da sala é construído para que essas ideias elas venham sendo implementadas em nossa mente, porque é desenvergar o aço que está sendo feito aqui, né? É recompor algumas ideias que foram se perdendo na caminhada, e elas são ideias centrais, precisam ser colocadas no eixo, né? E esse processo é um processo de repetição muito importante. E cada orador entra aqui com sua característica, abordagem, e vai chegando ao coração da gente. Observando o pastor Zinaldo pregando hoje, chegou fortemente ao meu coração, e a gente vai entender coisas que só através dessa variedade de abordagens que o Espírito Santo usa para ir compondo o quadro da nossa própria vida, né? Porque Deus está explicando a nossa própria vida para nós mesmos. Então é importante isso demais. E deixa eu aproveitar, pastor Wagner, e algo que o senhor já tem reforçado bastante aqui, mas eu queria que todos nós tivéssemos essa consciência, né? Nós temos aí, nesse momento aqui, cerca de 4.500 aparelhos logados, né? Contando com o YouTube e aqui o Zoom. Mas, queridos, é importante que você compartilhe, divulgue, tenha a oportunidade de falar. Sábado nós estávamos aqui na igreja do Nadim, e durante o momento da lição, o irmão Glender, né, ele falando sobre uma das mensagens que ele acompanhou a semana passada na sala 57, né? Então, assim, tendo a oportunidade, queridos, incentive para que a gente consiga viver essa experiência, mas não só para nós. O nosso propósito aqui é o Ministério Desaguar, né? E esse ato de você convidar alguém, reforçar, trazer aqueles que estavam e por algum motivo se afastaram, né? Isso faz parte também do nosso entendimento da importância desse momento aqui, né? Não só para nós, mas para aqueles que estão perto de nós, né? Então eu quero reforçar esse convite que o pastor Wagner sempre tem feito, esse apelo, para que você, tendo a oportunidade na sua igreja, na sua família, onde você está, que você lembre do quanto é importante, compartilhe, fale das maravilhas que você ouviu aqui esta manhã, como você está sendo alimentado. Isso vai ajudar mais pessoas a sentir o desejo de estar aqui conosco, né? E também serem abençoadas assim como nós estamos sendo. Pastor, deixa eu mais uma vez louvar, viu? Muito obrigado pelo convite. O senhor sabe, como eu tenho dito sempre, o senhor, meu nome é pronto. Então, sempre que o senhor precisar, esse servo está aqui à tua disposição, e que Deus o use mais uma vez de maneira poderosa aí no testemunho que teremos. O senhor sempre ora pelas pessoas aqui, e hoje eu quero ter a oportunidade de orar pelo Senhor. O senhor já orou por mim hoje, antes de nós entrarmos aqui. Deixa eu pedir mais uma vez a Deus pela tua vida, pela tua família.
Querido Deus, aqui está o teu servo, o pastor Wagner. O Senhor sabe das lutas que ele enfrenta. Todos nós enfrentamos, Senhor. Acabamos de ouvir aqui nesta mensagem, todos nós temos os nossos espinhos. Mas o que o pastor Wagner, todos precisamos entender, é que a tua graça é suficiente. Ela nos basta, é tudo o que precisamos. Mais uma vez, que o Senhor use esse teu servo e da maneira bondosa que o Senhor tem usado, nesse momento aqui na condução do testemunho, e que através da vida dele, muitas vidas continuem a ser abençoadas. Cuide da sua família, abençoe o seu distrito pastoral, as angústias que ele tem, a condução que ele faz aqui da Sala 57, e que esse teu servo continue a ser um instrumento poderoso em tuas mãos. Eu o entrego a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, meu pastor, Viu, pela Albert? excelente condução da sala. Quero contar sempre com você e ninguém faz nada sozinho, né? Hoje o Gabriel abriu a sala com você, os moderadores da escala, os que não estão na escala vêm para orar. Cada janelinha dessa que se abre, as que ficam fechadinhas lá, corroboram para que esse movimento continue sendo impulsionado. E outro dia o pastor Lucas, pregando aqui, ele disse que foi encontrado e muitas vezes, o senhor é o pastor da sala. O senhor é o pastor da sala. Então, ele não é identificado como pastor Lucas, ele é identificado como pastor da sala. E ele disse assim, eu fico encantado com a extensão da sala, que ele teve em Portugal e encontrou gente da sala, estava na Inglaterra e encontrou gente da sala. E eu quero que em todos os 4 cantos da terra sejam encontradas pessoas da Sala 57, em nome de Jesus. Obrigado, viu, amigo? Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus, pastor Ideraldo, porque o senhor me lembra muito ele. Amém. É recíproco, viu? Eu também te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, e eu creio muito mais em Deus, porque você existe, viu, pastor Wagner? E um abraço para todos os amados aqui da Sala 57. Isso que o pastor falou é maravilhoso, né? A gente chega lá, eu conheço você, né? Aí alguém, lá no Riachão, alguém me abraçou e disse, pastor, eu te conheço. Aí eu falei, de onde, né? Aí a pessoa falou, eu te amo, preciso. Aí eu falei, já sei, já... Então isso é muito gostoso. Deus abençoe o senhor aí mais uma vez, viu? Obrigado, amado. Um grande dia na presença de Deus. Que bom, né, irmão? Essa variedade de pessoas trabalhando, tudo na mesma pegada, né? Tudo na mesma direção. A igreja tem uma linguagem universal. A igreja tem uma linguagem universal. Olha que coisa, né? Eu te conheço, te conheço. De onde? Eu te amo. Rapaz, que poder isso, né? Eu preciso de você para ser feliz. Essa deve ser nossa linguagem universal. E nossa prática deve nos identificar como discípulos. Mas a linguagem é o amor. E a nossa prática identifica nosso discipulado. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário, uma coisa assim, muito poderosa, né? Pastor Delmar, Gilson Ideraldo, pastor Daniel Cândido, pastor Esmeraldo, pastor Ezequiel Miranda, Fagundes, Flávio Borges, Gilson Costa, pastor Gondim, pastor Jael Enéas, pastor José Alves, pastor José Carlos, pastor Ronildo, pastor Elias Pedrosa, muito grato pela presença de vocês. Os pastores que aqui aparecem, colocam os nomes aqui, colocam o rosto aqui na sala, legitimam eclesiasticamente esta igreja, dando força para a identificação da Sala 57 como um culto realizado na madrugada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por incrível que pareça, a gente tem que ainda fazer determinados reforços para afirmar que esse é um culto adventista do sétimo dia, né? E a presença dos senhores aqui sempre, quando leio o nome de vocês, legitimam e dão força para esse culto, esse movimento, no caso movimento, estamos em movimento, né? Estudo sobre o Espírito Santo, especificamente, faz com que ele caminhe.
Então, eu louvo a Deus pela bondade, né, de cada um de vocês e pela percepção que vocês têm ao entrarem aqui e contribuírem como o pastor Zinaldo fez hoje. Bom, a Sala 57, ela caminha, né, ela se fundamenta em quatro ideias, né, 4 princípios que são ressignificados aqui na sala, estudados insistentemente, para que nós tenhamos condições de entender o que Deus espera de nós. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.